Mães, quero aproveitar e parabenizar, né, cada mãe que está aqui, cada mãe que está aqui conosco. E que dia maravilhoso, que bênção, né, nós podermos celebrar esse dia. E o Senhor me trouxe essa palavra que fala sobre o amor. Essas são as características do verdadeiro amor. Um amor incondicional, um amor sacrificial, que muitas vezes é bem diferente daquele amor que o mundo prega, que o mundo acaba tentando revelar, né? E o amor de mãe não é diferente. Quando nós pensamos numa mãe, logo nos vem, né, o amor, o cuidado, o carinho, a dedicação que ela tem por um filho, muitas vezes os sacrifícios que ela faz por um filho. E eu comecei a pensar muito sobre a figura da mãe. Como o Senhor nos fez fortes, né? Uma mãe, ela é forte, ela é valente. Ela é uma mulher guerreira. Ela muitas vezes se porta como uma leoa, protegendo seus filhos do ataque, né, do inimigo, muitas vezes. E assim, realmente, nós devemos nos posicionar como mães. Mães fortes, mães valentes. Mães que muitas vezes está diante de uma situação que não espera. E eu quero assim encorajar cada mãe que está aqui a buscar a Deus em todos os momentos. Muitas vezes a gente sabe o que fazer, mas tem situações que a gente precisa de uma direção de Deus, de sabedoria para saber como tratar, como lidar, as estratégias do Senhor. São tantas fases, né, que os nossos filhos passam e não existe um manual. Os filhos são diferentes uns dos outros. Na mesma casa, os filhos nascem e às vezes as pessoas tendem a comparar um com o outro. Falar, mas como pode a mesma criação, o mesmo pai, a mesma mãe são tão diferentes? Tomaram decisões, rumos tão diferentes? Mas é porque as pessoas são diferentes. Deus nos fez únicos. E é muito importante nós nos prepararmos como mães, como pais no geral, né? Porque muitas vezes a vida, as circunstâncias nos trazem situações que não esperamos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é buscar a Deus, meditar na palavra de Deus, buscar conhecimento, muitas vezes buscar até conselhos de mulheres mais velhas, mulheres que já têm filhos adultos, que já passaram pelas diferentes fases, mulheres que já são avós, bisavós muitas vezes. Experiências, a palavra diz isso, que as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas. Então, nós podemos sim, como diz a palavra, na multidão de conselhos há sabedoria. Então, buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a direção, a palavra do Senhor, porque eu posso dizer para vocês que eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 11. E desde que eles nasceram, o Senhor já me deu muitas experiências. Experiências assim de milagre. Experiências que eu tive resposta de oração. Muitos aqui sabem, né? Alguns testemunhos que eu já contei, a minha mãe também está aqui, sabe? Que tudo eu coloco diante de Deus e é impressionante como Ele responde. Então, Deus é maravilhoso, né? Nós não devemos nos conformar com uma situação que nos deixa tristes ou incomodados. Se a gente sente algum incômodo no coração, é porque realmente não está alinhado conforme os planos de Deus. Então, busquemos a Deus. Vamos orar, né? E até coloquei aqui que muitas vezes, na verdade, a nossa vida é uma semeadura todos os dias. Nós devemos lançar sementes, como é ministrado aqui tantas vezes, sobre o poder da palavra. E a palavra de uma mãe tem muito poder. A palavra que nós lançamos sobre a vida dos nossos filhos, ela é poderosa. Ela pode gerar vida ou morte. Então, que nós possamos vigiar as nossas palavras em todo o tempo.
vigiar nossos pensamentos, porque se vem algum pensamento de condenação sobre a nossa vida, isso não vem de Deus. Então vamos vigiar os nossos pensamentos e vamos vigiar as palavras que nós lançamos todos os dias na nossa casa, no nosso lar, na vida dos nossos filhos, porque muitas vezes nós estamos semeando aquilo que nós mesmos temos colhido. E vamos semear a palavra de Deus, vamos semear graça, amor, compaixão. E muitas vezes essa semeadura, como ocorre com uma planta, né? Quando a gente semeia, não é só o ato de semear, depois tem o processo de cuidar dessa semente. A palavra diz que o crescimento vem do Senhor, mas nós devemos regar, e muitas vezes nós regamos com lágrimas. Isso acontece. E como é bom quando nós podemos ver o broto daquela semente. E nós devemos persistir, continuar cuidando, né, dessa plantinha aí, até ela gerar frutos. E eu oro para que cada uma de nós possamos ver os frutos dessas sementes que nós temos semeado na vida dos nossos filhos. Vamos perseverar. Vamos semear, mas não vamos desistir no meio do caminho se nós, por um acaso, nós vermos alguma situação. Não vamos desanimar. Vamos persistir, vamos ter paciência. E eu creio, né, que para a glória de Deus, os nossos filhos serão homens e mulheres segundo o coração de Deus, valorosos, poderosos nessa terra, e vão servir a Deus com integridade, com honra, com amor, com paixão. Amém, amados? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Deus, por estarmos nesse lugar. Não poderia, Senhor, ter outro lugar melhor do que esse, Senhor, para estarmos nessa noite. Deus, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui. Nós queremos nos render a Ti, Senhor, em adoração. Nesse lugar, dizer que Tu és o único digno de todo louvor e toda adoração, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor, sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Pai. Que a Tua palavra possa entrar, Senhor, no nosso coração, Senhor. E que venhamos a experimentar, Senhor, uma transformação na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Na nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, porque queremos Te servir com amor, com graça, Senhor. Muito obrigado. Amém. Boa noite a todos, graça e paz, amém, aleluia. Hoje me cabe essa parte da nossa reunião. Eu poderia falar sobre alguns versículos que estão nas Escrituras Sagradas, sobre dízimo, sobre oferta. Poderia falar lá no começo, quando em Hebreus 7:1 fala que Abraão, quando voltava da matança dos reis, ao encontro junto com Melquisedeque, ele ofertou dos despojos da guerra. E tem inúmeros versículos que podíamos falar isso. Mas eu não vou abrir nenhum deles e gostaria de falar de um entendimento sobre a questão de dízimos e ofertas. As pessoas pensam que dízimo eu pago, algumas, né? As pessoas pensam que dízimo eu dou. Só que é um entendimento equivocado, porque você não pode dar daquilo que você não tem. Você só pode dar ou fazer um pagamento com aquilo que você possui, com aquilo que é seu. Então, se o entendimento é que dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor, então o máximo que eu posso fazer, a única coisa que eu posso fazer é devolvê-lo. Eu não posso pagar e eu não posso dar, e sim devolver a quem é de direito. Então, esse é um entendimento. Outro entendimento é que
dízimo é um mandamento. Não é algo que eu vou pensar se eu posso fazer. É um mandamento. E mandamento é lei. E lei foi feita para ser cumprida. Lei não foi feita para ser questionada. Lei não foi feita para ser pensada se vou executar ou não. E sim para ser cumprida. Né? As pessoas gostam de ver as igrejas fazendo ações. E eu gostaria de abrir um parêntese nisso. A igreja não é um ambiente. A igreja somos nós. Quando questionamos a igreja, por que a igreja não fez? Foi porque nós não fizemos. Por que a igreja não ajudou? É porque nós não ajudamos. Por que a igreja não se posicionou? É porque nós não nos posicionamos. Porque a igreja somos nós. Temos um ambiente para poder juntos congregar ao Senhor, entoar cânticos, louvar, nos reunir, fazer reuniões, cursos e tudo mais que um ambiente como esse pode nos propiciar. Mas se você e eu não tivermos o entendimento que eu e você somos a igreja do Senhor, portamos a essência do Senhor, que é o seu Espírito, e se não conseguirmos, dentro desse ensinamento, dizimar e ofertar com amor, com graça, com entendimento, porque eu entendo que aquilo que você não entende, você não executa. Aquilo que você não entende, você não faz, porque vira algo mecânico e daqui para ali vai parar. Mas quando entendemos que somos igreja e devemos nos comportar e nos portar como igreja, é que a função da igreja, que somos nós, é muito mais do que falar que sou filho de Deus. Porque o nosso comportamento, se ele não se inclinar a favor daquilo que é ser igreja, não somos. Então eu trago essa meditação. Somos igreja, povo. Temos que nos portar como igreja. Somos filhos, temos que nos portar como filhos. Eu gostaria de convidá-los para que possamos orar nesse momento e que possamos ofertar e dizimar com entendimento, com amor, para que possamos executar a nossa parte, o nosso papel, uma das pequenas partes do nosso papel, que é ser filho e ser igreja, porque é muito mais amplo do que isso. Amém? Peço que vocês levantem suas mãos para o gasofilácio e vamos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo, pela liberdade que o Senhor nos dá de te buscar, de te amar, de te adorar, Senhor, por não termos que viver em perseguição, Senhor, mas vivemos num país livre, Senhor, onde nós podemos entoar cânticos, exaltar o teu santo nome, por onde formos, Senhor. Papai, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe, Senhor, os dízimos e as ofertas que serão depositadas neste lugar. Abençoe seus filhos, Senhor, conforme a medida que eles fazem do seu coração. E se alguém, Senhor, que hoje não faz, por falta de condições, Senhor, em nome de Jesus, declaro semente, Senhor, na vida dessa pessoa, para que ela possa ter a oportunidade de saber, entender e viver este ponto da vida de um cristão, que é poder ofertar e dizimar com amor. Aqueles que não ofertam e não dizimam, Senhor, por avareza, Senhor, por medo ou por qualquer outra, Senhor, circunstância que faz com que ele seja bloqueado de viver isso, eu declaro eles livres, Senhor, para manifestar do teu Espírito na vida deles, para que eles tenham entendimento, que possam viver esse momento em nome de Jesus. Amém. Podem vir. Amém.
Convidamos a pastora Marisa Dantas, que vai trazer uma palavra para nós hoje. E seremos edificados por essa palavra. E serão sementes, e são sementes, a frutificar 30, 60 e 100 por um nos nossos corações. Aleluia. Podem levantar suas mãos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar a pastora Marisa, Senhor, que hoje trará, Senhor, o estudo, a ministração, aquilo que tu tens colocado no coração dela para nos dar hoje, Senhor. Use-a, Senhor, sem limites. Que ela receba uma unção fresca, Senhor, renovadora da tua graça diante de ti, Senhor. Para que ela tenha liberdade, Senhor. Que ela seja uma influenciadora, a ser influenciada pelo teu Espírito, Senhor, para falar das grandezas e dos tesouros escondidos do Senhor. Que é para que possamos, Senhor, ser edificados por essa ministração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Ney. Graça e paz, igreja. Amém. Ai, como é bom estar aqui. Queria estar sentada ali, mas estou aqui. A pastora desesperada perguntando onde eu estava. Coisa para não vir, né? Amém. E graças a Deus estamos aqui, no melhor lugar para estarmos. No domingo à noite, Dia das Mães. Dia precioso, a Camila abriu o culto maravilhosamente bem, graciosa como sempre, coisa linda, Jesus. Amém. Vamos lá, nós vamos falar hoje da graça. É bom falar da graça, e é bom desfrutar da graça, irmãos. Não é assim? A graça, tudo que nós precisamos é de graça. Se a gente não tiver a graça de Deus, nada sai de nós. A não ser a nossa natureza humana que é horrorosa. Então tá. Vamos dar o início a esse culto precioso. Eu quero começar com um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Aleluia. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então é a vontade de Deus na nossa vida, né? E eu quero falar que eu tenho, como eu posso falar? Eu tenho desfrutado, eu tenho usado, eu tenho como eu posso falar? Deus, eu tenho usado da graça de Deus em momentos que eu não esperava. E Deus tem me surpreendido através da graça. E eu vou falar, queridos, teve um momento que quando eu senti que era a graça de Deus que Ele me capacitou, eu falei, Deus, se não é Tu na minha vida, nada de bom sai. E isso é muito precioso, a gente depender da graça, da bondade do Senhor, né? Através do dom. Um dom é uma graça, um presente que Deus nos deu. Então um dom é uma graça, mas nós precisamos da graça para exercer o dom. E todos nós temos um dom que Deus nos deu para nós manifestarmos a graça dele naquilo que ele nos chamou. Amém? E como que nós desfrutamos da graça do Pai? Como é que a gente pode exercer a graça? Em momentos inesperados, principalmente. Porque a graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos capacita, amém? E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui na Bíblia que o Senhor abençoou através da graça, pessoas que nós até hoje conhecemos o testemunho e seguimos muito o exemplo dessas pessoas, né? Como diz o Estevão no nosso CEAP, homens de pacto eterno. Então é assim.
Deus faz das tribulações uma bênção, das tristezas em alegrias, das dores a serem transformados, nos faz ser transformados em filhos de Deus. Como tudo isso? Pela graça. Quando nós estamos conectados na videira verdadeira, quando nós temos entendimento da verdade, quando nós dependemos realmente, da presença de Deus. E aí, o que a Bíblia nos ensina? De graça recebeste, de graça dai. Está lá em Mateus 10, 8, uma parte B. Então, tudo que nós recebemos de graça, o Senhor não quer que a gente retenha. Nós somos um rio de águas vivas, nós temos uma correnteza dentro de nós, então a água não para, as bênçãos não param, o dom não para. Todo aquele ensinamento, todo o nosso aprendizado, nós temos que ser um canal de bênção, de alegria, de graça também na vida de alguém, né? Quantas pessoas precisam de graça, de amor, de uma oportunidade, de uma chance. E tem coisas que nos apresentam que a gente nem sabe por onde começar, mas Deus, Ele nos abençoa. Se Deus te deu a vida é porque esta vida depende de uma vida maior. Então temos que entregar nossa vida a Deus, não porque somos bonzinhos, mas porque nossa vida depende da vida de Deus. Amém? Vem muito para nós, mas eu sou tão boazinha, tão preciosa, por que passo por isso? Passa porque tem que crescer, passa porque tem que desenvolver, passa porque tem que dar fruto, passa porque tem que ser transformada, passa porque tem que ser melhor. Passa para não ficar chorando uma vida. Passa para não ficar num quarto trancado no escuro lá, apodrecendo, não é nem brotando, porque no escuro não brota. A luz traz vida e abundância, queridos. Amém. É a graça. E amados, quando entregamos nossa vida a Deus, precisamos entender que Ele vai fazer algumas mudanças, amém? E nós, quando a gente conhece Deus, a gente está toda empolgada. Ai, coisa boa, vou prosperar, vou ser uma bênção. Mas não imagina qual é o processo para chegar a uma bênção. O processo da mudança, Ele tira muitas coisas de nós. E essas mudanças serão para fazer crescer em graça e em fé. Aleluia. E aí que eu vou falar, alguns exemplos de mudança que o Senhor usou para que essas pessoas dependessem da graça, da fé de Deus. Abraão recebeu uma revelação de Deus para produzir uma reforma em seus dias. Foi tirado do lado de Ló. O sobrinho e o tio, Houve ali uma diferença pequena. Que está lá em Gênesis 13. Eu vou ler esse trecho para a gente poder entender. Do 8 ao 17. Aleluia. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Ele era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra.
Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Aqui houve uma separação, uma mudança de planos, de cultura, de muita coisa, queridos. Imagina, né, Abraão nessa situação, e eu quero colocar a nossa vida hoje. Foi naquele tempo Abraão diante de uma visão de terras que separou-se de sua parentela. E quantas vezes o Senhor nos coloca numa situação de separação da nossa parentela, ou de algo que nós gostamos ou nos apegamos, para nos fazer crescer através da graça e da fé. E não é fácil. Mas, como nós temos aprendido, tudo que vem de Deus é para nos fortalecer e nos formar. E aqui com Abraão não foi diferente. E Abraão e Ló, ele foi esperto, né? Escolheu a parte mais bonita, porque os olhos agradaram daquela parte, estava irrigado, era tudo mais bonito. E Abraão, na sua humildade, escolheu outra parte, como acertou com Ló. Queridos, não importa aonde nós somos colocados, a parte que nos cabe, se é de pedra, se é de flores, se tem montanhas ou não, se tem água ou não, mas se o Senhor te colocou ali Ele está contigo, ali tu vai perseverar, ali tu vai dar frutos, ali tu vai vencer. Por quê? Porque não é através daquilo que nós entendemos ou que nós conseguimos com a nossa força, é aquilo que nós dependemos, que é da graça do Senhor, que Ele nos capacita em todo o tempo, em qualquer situação. Uma separação sempre é doída. Uma mudança, às vezes, é muito desconfortável. Todos nós aqui tivemos essas experiências, cada um numa área, mas a gente teve. Dói, mas é necessário a dependência de uma vida com Deus. Aí a gente consegue achar força, coragem para buscar a palavra para ler. Porque se tudo é por nossa força, entendimento da nossa mente, nós não temos a vontade de saber o que tem aqui dentro. Muito menos de depender do poder da graça de Deus. E aí nós nos achamos tão suficiente que a gente começa a ensinar as outras pessoas do nosso jeito, sem sermos igreja. É ou não é assim? Porque a igreja não é um só. A igreja é um conjunto de pessoas. É uma comunidade. E quando nós nos achamos suficiente, geralmente a gente se sente único. Há uma diferença bem grande. Aleluia. Outro caso, quando Jacó se deu conta que o cumprimento do tempo havia chegado e que seria chamado para ser uma nação, foi tirado da casa de seu sogro. Também aqui teve, né, uma rusguinha, uma pequena diferença de cumprimento de promessa, digamos assim, né? O sogro não foi tão fiel como ele falou que ia ser. Em Gênesis 31, 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Mais uma promessa para esse homem que teve que depender da graça. E venceu. E Deus estava com ele. Daniel teve que ser tirado da casa de seus pais para ter uma revelação do reino com Nabucodonosor. Mas a revelação continuou na vida de Daniel. Deus o separou de Nabucodonosor, teve mais revelação. E Deus o afastou de Belsazar e teve mais revelação. E chegou a estar ao lado de Ciro, rei Ciro da Pérsia. Quantas mudanças houve na vida de Daniel, quantas separações, quantos momentos difíceis
que ele tinha que depender realmente do Senhor. E hoje Daniel é maravilhoso ler o livro de Daniel. Quantas coisas nós aprendemos pelo caráter de Daniel, pela sua obediência, pela sua vida diante de Deus rendida. Não foi assim? E Deus o salvou da morte. E Deus o honrou pela confiança que ele teve em Deus. E assim Deus age na nossa vida, tirando a nossa dependência humana, nos colocando à prova muitas vezes, para que a gente venha descobrir quem Ele é realmente, né? Nossos recursos próprios. Quando Deus fecha os nossos recursos, não tem outra saída a não ser a graça, a não ser a dependência total. E como eu tinha falado ali no início, eu tenho assim experimentado da graça. E é uma coisa extraordinária, é fabuloso quando tu vê que o Espírito Santo está ali contigo, que Ele está te capacitando através, né, da presença de Deus. Eu tenho feito capelania. E eu atendi uma pessoa outro dia. Só deixa eu ver aqui que eu pulei uma parte. E ela veio falar comigo, né? E essa pessoa chegou, sentou na minha frente. E eu falei o que lhe afligia, por que ela estava ali. Aí ela começou a relatar o porquê que ela estava ali. Ela me disse, eu frequento 5 anos um psicólogo, eu faço 7 anos de psicanálise, fiz terapia por um tempo, sou perseguida no emprego, tenho distúrbio de temperamento, sou bipolar, não gosto de receber ninguém em casa, a minha autoestima é baixa. E eu, meu Deus, olhando para aquela mulher, não podia ter nem expressão nenhuma, né? E eu falei, o Espírito Santo de Deus, se ela fez tudo isso, tantos anos, e ela chega na minha frente e fala assim, e eu vejo que de nada resolveu. Por tantos profissionais que ela passou, pessoas de experiência, e ela estava ali na minha frente, pedindo ajuda. Eu falei, Espírito Santo, é contigo. E eu confesso para vocês que eu fui conversando com ela, e a nossa conversa levou 1 hora. E no final eu orei com ela, ela chorou, se rendeu, mas não falou nada que ia voltar assim, né? Eu abracei. Quando ela saiu, a conversa fluiu, foi boa, ela concordava, e eu vi que ela estava com o coração quebrantado, assim, ela se rendeu àquela situação toda. E quando ela saiu, depois de 1 hora, eu respirei fundo e falei para Deus, Senhor, se não fosse Tu na minha vida nesse momento, a Tua graça para me capacitar, eu não sei como que seria esse atendimento. E fiquei ali um tempo me recompondo, digamos assim, porque foi muito forte. E aí ela saiu, eu pensei, será que volta, será que não volta, que gostou, que não gostou, porque não fala, né? Aí logo depois veio um rapaz, né, que faz capelania também lá, que é o responsável. E ele falou assim, eu encontrei a moça que tu atendeu agora aqui no corredor, ela estava chorando, me abraçou, agradeceu e disse, semana que vem ela está aqui de novo. Eu disse, glória a Deus. Queridos, não é por nós, é pela graça. E a graça é real. E a graça é verdadeira. E eu quero falar uma coisa para vocês. Uma revelação produzirá movimentos. Isto não é como toda aquela história que nós lemos ali, que sempre deu um desajuste para ter uma mudança. Isso não quer dizer que é uma escapatória para justificar brigas, a graça ou o favor de Deus na tua vida. Não. Como eu disse lá no início, toda tribulação, Deus transforma em uma bênção. Toda tristeza depois vira uma alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Deus faz isso conosco. A vida com Deus é real. Deus, Ele é real. Porque uma revelação de Deus sempre vai transmitir a paz. Não é para ter desassossego, não é para ter desavença, né? É para ter a paz. Só que às vezes esta paz é adquirida através de certos movimentos, através das mudanças. E uma outra coisa, que tudo isso também, que faz muito parte de tudo isso, quando Deus vem e revela a sua palavra, necessitará de uma mente que esteja treinada para isso. Uma mente madura. Uma mente que tem já uma direção na palavra. E como ter uma mente madura? Oração. Conhecer a palavra de Deus. Conhecer tudo aquilo que o Senhor nos capacita, tudo aquilo que nós podemos depender dEle. É através da palavra. A Bíblia, gente, é uma pessoa. Tudo aqui que nós temos aqui, tudo que nós precisamos está aqui. Não tem nada que não esteja aqui, que não vai nos ensinar a qualquer situação. É viva e eficaz. Segunda Pedro 1:2. A Bíblia nos ensina, nos diz isso. A graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ela é multiplicada, ela não fica estagnada, ela é viva. O conhecimento, ele aumenta, nos faz crescer, nos faz chegar perto de Deus. Queridos, Deus nos deu o dom, como diz a Bíblia em Efésios 4:11. Aleluia. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São os dons que cada um de nós aqui tem. O dom é perfeito. E a frutificação deste dom depende de quanto a pessoa se encarregou de conectar a sua graça à graça de Deus. E aí nós podemos pensar assim, mas eu não tenho esse chamado. Eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou evangelista, eu não sou mestre. Mas todos nós temos um ministério. O nosso ministério é a nossa casa. Como a Camila falou aqui. Que Deus nos dê a graça de educar na nossa casa, de amar, de edificar, de ministrar a palavra, de orar, de ensinar a orar, de educar, de frutificar, de perseverar, de acolher. Tudo isso num único ministério, num único lugar, a nossa casa. Ninguém pode dizer que nós não temos dom. Ninguém pode dizer que nós não precisamos da graça, da dependência de Deus. Dentro da nossa casa, todos os dias, nós somos totalmente dependentes. Passamos por várias fases, como a Camila falou. Casamos, somos mães. Depois viramos sogras, avós, bisavós, mulheres mais velhas que aconselham as mais novas, amigas, somos noras, cunhadas, vizinhas, o desafio maior. Nem escolhe os vizinhos, né? Nem de onde eles vêm, nem para onde eles vão, mas nos cabe também sermos uma bênção onde nós estamos. Então, queridos,
Não existe aquilo para aquilo que a gente não foi chamado. E não precisa colocar, Vini. Em Marcos 16:15 fala assim, ó, que Jesus disse, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não precisa ter título. Para a gente levar o evangelho, pregar a palavra, falar de uma vida de Deus, todos nós podemos fazer. Aleluia, somos uma igreja onde nós colocamos a planta dos pés. E Jesus declara isso, Ele pede isso para mim e para você. Nós podemos muitas coisas, temos a liberdade para isso. O que nós mais temos, queridos, é liberdade. Em todo o tempo. O que a gente faz com essa liberdade? Edificamos, lançamos vida ou matamos e destruímos? Temos a liberdade. Porém, se não temos uma vida com Deus, sempre vamos estar descontentes, desconectados, apáticos, parados num ciclo vicioso. É ou não é assim? Quantas pessoas que a gente gostaria, a gente tentou conversar, orar, transformar, não vai, não quer, está sempre naquela roda. Não descobre um mundo novo, não tem uma visão de águia, né, como nós temos, graças a Deus. Quando não temos uma mente madura, não vamos conseguir usar a fé nem depender da graça. E quando nós não usamos da graça, não temos fé, nós freamos o propósito de Deus. Desperdiçamos bênçãos, infelizmente. Deixa eu dar um exemplo, queridos. Isso é comparado na prática, comprovado na prática. Um demônio de pobreza é expulso, mas uma mentalidade de pobreza continua. Quando nós expulsamos um demônio de uma pessoa, em 5 segundos ele sai fora e não volta mais. Mas para mudar uma mentalidade, uma cultura, leva-se, ou às vezes nem chega a acontecer. Porque é mente. Aquilo que nós lançamos, aquilo que nós permitimos que fica. Por isso que Deus nos diz da Bíblia que temos que sonhar. É um desafio para a nossa mente. Porque os nossos olhos veem uma situação, a pastora sempre fala, né? Ai, tudo está no reino celestial, vai descer, eu vou ser, vou acontecer, vou viver, eu vou. A pastora desafia, ela faz, e quanta coisa que ela vive no desafio da fé dela. Quantos testemunhos nós, né, ouvimos e convivemos com ela. Porque sonhar é um desafio na mente. Porque nós estamos acostumados a falar daquilo que nós estamos vendo e não temos a coragem de ir mais além. É desafiar a nossa mente. De falar, ter coragem de decretar. E se nós não estivermos conectados à graça e à verdade, não vamos ter uma transformação. Não vamos viver coisas novas, como um exemplo que falei lá de trás, né? Daqueles homens de Abraão, Jacó, Daniel. Eles viveram da graça. E como a gente conhece a história do início ao fim, para nós é fácil ler, entender e falar que bênção que foi. Mas quando é conosco que a gente vê o início e está no meio, mas não consegue ver o final do processo, é um desafio. A gente se desespera muitas vezes. Mas todo final que é uma bênção tem que ter um início. E não começa uma bênção do início, começa, né? A coisa mais apertada. E o que nos forma, nos faz crescer, nos faz dar frutos, não é uma doutrina. É a própria vida de Cristo, que já está dentro de nós. Basta nós permitirmos que essa vida venha para fora. E como vem para fora? Por fé. Indo, obedecendo. Quando nós oramos por alguma coisa, se a gente não tem o coração em paz, se aquilo não nos dá um descanso no espírito, não é para ir. Mesmo que os nossos olhos não alcançam, mas o Senhor está mandando, está tendo uma palavra.
E aquilo é de Deus, mesmo que seja difícil, obedeça, porque o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Podemos levar salvação e alegria para uma casa contando histórias bíblicas, mas para causar uma transformação em uma sociedade, necessitamos anunciar Cristo que foi glorificado. E o Cristo glorificado não se prega por teologia, se prega por experiência, pois o Cristo glorificado se manifesta ao nosso espírito. Quantos testemunhos que nós ouvimos que edifica a nossa vida, que nos faz ter fé, que nos encoraja, que nos faz sair da nossa zona de conforto. É a experiência com Deus. Quantas coisas que nós conhecemos, quantas pessoas. Querido, quando nós formos falar de Cristo, quando nós formos falar da palavra de Deus, nós temos que falar com paixão. Ser completamente apaixonados. Porque quando nós somos apaixonados, o que sai de nós é de uma força, é de uma glória, não é assim? Quando nós conhecemos nosso marido, agora eu vou jogar, né? Rasgar uma seda, hoje é Dia das Mães, vamos ainda investindo, o dia não acabou. Vai que ainda tem um presente, né, Otacílio? Quando nós conhecemos o nosso marido, quando a gente vai contar para uma amiga como é o namorado, não é assim, ele é lindo, ele é inteligente, forte, corajoso. Andava com uma Kombi desenhada de baleias, isso eu nunca contei. Então, é o segredo. A primeira vez que ele foi pegar eu para passear, estava com umas amigas, né? Quando ele jogou aquela Kombi cheia de baleia, a minha amiga, mas é baleia que está desenhada na Kombi dele? Que nem tudo é perfeito, né? Mas mesmo assim, né, Otacílio, com a Kombi cheia de baleia, estamos aqui há 22 anos, né? Valeu a pena. Brincadeira, querido, só para descontrair. Mas tudo que nós falamos com paixão, com amor, ninguém consegue ver o defeito. Só vê o valor. Vocês estão entendendo? Então, se nós falamos de Deus com tanta força, ninguém vai rejeitar. Todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer para si aquilo que nós temos, que nos faz bem, que transforma, que nos aviva. Amém? Aleluia. Em Marcos 16 diz assim: e o que crê será salvo. Quando nós falamos, muitos creem. Não é assim? Aleluia. Nosso dever como cristão é criar para as pessoas um argumento do evangelho, da graça e da verdade. Deixa eu falar mais uma coisa para finalizar. Quando desfrutamos de Cristo por meio da fé, toda tribulação é passageira. Ela não permanece, é mais rápido. Queridos, toda a realidade de Cristo dentro de nós só pode ser desfrutada por meio da fé. Não é por emoção. A pastora sempre fala isso. Por vontade nossa. Tem dias que a gente não tem vontade de orar, de visitar alguém, de estar aqui, mas não é por mim, não é pelas minhas emoções. É por Cristo, é por fé. É por aquilo que Ele coloca dentro de nós, dentro de mim. Não pela nossa mente, nem pelos sentidos naturais. Né? Porque a nossa mente não alcança tudo aquilo que Ele pode operar. A tribulação sem Cristo é morte. A tribulação em Cristo é porque Deus quer produzir algo. Isso é precioso demais. Amados, Deus não faz nada sem um propósito.
Tudo que Deus faz é porque está produzindo algo para o seu propósito eterno. Não fica só aqui. Não fica só entre nós. Vai além. E o melhor, quando a gente sobe, vamos subir. As pessoas que nos acompanharam, elas não esquecem do que Deus fez por nós. Fica um testemunho vivo, é eterno, vai passando de geração para geração. Não podemos permitir que a nossa mente fique no vazio, ou pior ainda, entrar em conflito com Deus. Queridos, não entra em conflito com Deus porque a gente não vai dar fruto. Não vai brotar. Se entrega, é mais fácil. Aceita. O prejuízo é menor, não se desgasta tanto. Tu desfruta mais, tu vive mais. Menos desgaste, menos doença, menos dor de cabeça. Aceita o que Deus tem para ti. É o melhor. E muito menos podemos deixar que a nossa mente pense como as demais pessoas pensam. Esse é uma chave. Vini, por favor, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformemos com aquilo que a gente vive se não é o desenho original. Aquilo que não está dando paz, vamos buscar o que o Senhor tem. Vamos renovar nossa mente. Nos dê essa chance para ti mesmo, para que experimentemos coisas novas, para que vivemos coisas novas, para que a gente entre numa nova estação. Amém? Não vamos nos conformar com aquilo que o mundo nos apresenta. Deus fala que a solução dele, o que ele tem para nós é melhor. E é verdade. A tribulação, a mudança é a ferramenta temporal de Deus que faz produzir o eterno em nós. É verdade. E ele nos forma no fogo, assim como o ouro, até refletir a sua imagem. No fogo sai resquício, sai sujeira, sai muitas coisas. Mas depois, quando nós refletimos a imagem de Deus, chegamos ao processo final. De amar sem medida, de perdoar, proteger, edificar, servir, um coração temente, humilde, tudo isso nós vivemos e conseguimos, refletimos através de uma vida com Cristo, através da graça. Somos perfeitos? Não. Podemos fraquejar? Sim. Mas o Senhor sempre está disposto e disponível a nos receber como nós estamos. E a nos amar como somos. Nunca, nunca, nunca é tarde. E o último versículo, 2 Coríntios, Vini, 12, 8 e 9. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Queridos, não há nada que o Senhor não perdoe e não nos aperfeiçoe. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe como nos criou. Ele sabe todo o processo que passamos, do estágio que estamos. Mas Ele sabe como nos fazer chegar à estatura perfeita do varão perfeito. Amém? Deus é maravilhoso o tempo todo. E eu desejo que essa palavra permaneça no coração de cada um de nós, para
para que a gente venha desfrutar do melhor de Deus. Amém? Amém. Obrigada, pastora Marisa. Vamos orar a respeito dessa palavra. Vamos se colocar de pé. Senhor, nós queremos te adorar. Senhor, que palavra maravilhosa. Obrigado porque, como diz a tua palavra, a tua graça nos basta. Obrigado porque a tua graça ela é sobrenatural para nos capacitar, Senhor, a tudo que é necessário. A cumprir todo o teu propósito sobre a nossa vida. A cumprir, Senhor, o chamado, a cumprir, Senhor, todos os dons, todos os talentos, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que tu tratasse, Senhor, no teu coração, a nosso respeito, quando tu nos criasse dentro do teu coração. Senhor, obrigado porque nós podemos nos levantar, Senhor, nessa graça, Senhor, porque ela é suficiente, Senhor, para nos erguer cada vez, Senhor, que nós estamos fracos, cada vez que nós nos sentimos débeis, Senhor, cada vez, Senhor, que nós nos sentimos, Senhor, ó Deus, insuficientes, Senhor, ou quando nós nos sentimos abandonados, ou quando nós nos sentimos sozinhos, Senhor, não interessa, Senhor, nenhuma situação. Ó Deus, é impossível, Senhor, para a tua graça deixar de nos alcançar, deixar de operar. Senhor, tu não faz acepção de pessoa. Obrigado porque o teu Espírito ele é poderoso para mudar nossa história, para mudar nossa vida, para ativar o nosso espírito, a própria vida de Deus, Senhor, para que nós venhamos a ser transformados naquilo que o Senhor planejou a nosso respeito. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que essa igreja, os homens, as mulheres, os jovens e as crianças, Senhor, declaramos a vida de Deus dentro do espírito deles. Declaramos homens e mulheres poderosos em Deus. Ó Deus, para ser uma resposta para essa terra, para ser uma resposta para essa sociedade, uma resposta para as famílias, uma resposta para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo, Senhor. Porque não tem limite aquilo que o Senhor pode operar através de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, porque nós não fomos estabelecidos apenas para viver a nossa própria vida, mas a tua vida, ela opera na nossa vida, Senhor, para que a gente seja um testemunho, Senhor. Ó Deus, para transformar, para influenciar, para iluminar, Senhor, para fazer a diferença, Senhor. Ó Deus, para temperar esse mundo que está desesperado, que está sem esperança, que está sem saída, que não tem estratégia. Eu declaro que esses homens e essas mulheres que estão aqui dentro, que estão nos assistindo, elas estão recebendo a vida de Deus, a estratégia de Deus, a mente de Cristo, Senhor. Deus, para ter criatividade, nós declaramos a criatividade e a expansão do reino de Deus através desses homens e dessas mulheres. Declaramos, Senhor, porque eles estão na tua presença, eles estão aqui declarando que eles dependem da tua graça, que eles dependem da tua misericórdia. Senhor, que nós estamos aqui, nós sabemos que de nós mesmos nós não podemos nada, mas operando o Senhor, ninguém pode impedir. Não existe nada que é impossível, Senhor. Não existe, Senhor, falta de recurso, não existe falta de inteligência. Senhor, quando o Senhor quiser operar através da nossa vida, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Abençoamos a tua igreja, declaramos, Senhor, que nós vamos ver coisas tão extraordinárias, Senhor, que vai ser difícil para contar, porque aqueles que vivem pela fé, eles não vivem por aquilo que eles enxergam, mas eles vivem por aquilo que eles creem. E o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Senhor, nós só nos colocamos em espírito, Senhor, dentro do teu coração, para nós não temermos, Senhor, para nós não sermos, Senhor, miseráveis nos nossos sonhos, naquilo que o Senhor quiser projetar dentro de nós para cumprir aqui nessa terra. Declaramos que nós queremos trazer para a terra aquilo que está no teu coração no céu. Declaramos, eis-nos aqui, Senhor, nos capacita, nos ajuda e que tu venha nos mover, Senhor. Deus, para fazer diferença e para ser uma resposta. Que as pessoas olhem para nós e possam te ver na nossa vida. Deus, que seja impossível, elas não vê a graça, elas não vê a sabedoria, elas não vê a inteligência, elas não vê a presença do Espírito de Deus. Deus movendo, mudando a nossa história, transformando, Senhor, as nossas debilidades em força. Queremos te agradecer e te adorar, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém?
que está no livro de Timóteo, 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que é em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Eu amo essa palavra, porque aqui fala de uma fé geracional. Aqui fala do poder que existe, né, em pessoas que se aplicam a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Aqui está falando de Timóteo. Timóteo foi uma pessoa tremenda, né? Foi um sucessor de Paulo. Ele era muito jovem, ele era muito novo, quer dizer, humanamente parecia que não dava para dar crédito, porque ele era um moço. E Timóteo falou, e Paulo falou a respeito de Timóteo, né? Paulo, ele tinha um descanso na vida de Timóteo, né? E olha a referência dele, a referência da fé de Timóteo. Começou na avó dele e se estendeu na mãe dele. Ele disse, assim como eu vi a fé que não é fingida na vida da tua avó, essa fé veio também da tua mãe e agora ela é verdadeira na tua vida. E eu quero dizer para vocês que nós somos uma mãe, né, de uma geração aqui nessa terra, uma geração humana, mas muito mais, em Cristo nós somos mães espirituais de muita gente. Né? Tem muita gente olhando para a gente, tem muita gente precisando da gente, tem muita gente esperando a nossa boca aqui, que está cheia da glória de Deus, liberar palavras de vida. Liberar, às vezes, simplesmente a realidade espiritual que a gente vê. Hoje eu tirei tempo de mandar mensagens para muitas pessoas que eu fui sentindo, de orar e falar algumas coisas. E tinha pessoas que me diziam assim, eu ouvi 4 vezes essa mensagem, porque eu nem consigo me enxergar assim. E eu sei que aquilo que eu falei foi pelo Espírito a respeito daquela pessoa. Então, assim, eu quero dizer que existe muito poder, muita glória, muita coisa do Espírito Santo dentro de vocês, para vocês começar a ativar em outras pessoas. Para que essas pessoas também possam ser estabelecidas em Deus. Muitas talvez não vão estar aqui dentro, mas não interessa. Elas vão estar trabalhando para o reino de Deus em algum lugar. Elas vão estar sendo estabelecidas em outras coisas, mas nós trabalhamos para um reino, não trabalhamos para uma placa. Nós estamos, né, sempre temos que congregar, obedecer, estar num lugar, temos que estar plantado num lugar para que a gente venha florescer. Mas nós temos que ter uma visão de reino, porque a gente não sabe aonde vai parar, aonde vai alcançar. Né? Então, eu quero dizer para vocês, não tenham uma visão pequena, porque vocês não são só mãe dos seus filhos, vocês são mães de uma geração, porque o reino de Deus é tremendo, e que vocês se levantem com essa intrepidez no espírito, com o coração sempre temendo ao Senhor, buscando direção, e vocês vão ver quantas pessoas que vocês vão alcançar. E não interessa, né? A glória não é nossa, né? Como a Bíblia diz, né? Que muitas vezes um semeia, um vai regar, o outro vai cuidar, um vai podar, mas é só Deus que dá o crescimento, né? E que toda a glória seja sempre dele. Amém? Eu quero chamar a Gabi aqui.